Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, dando sequência ao canal Procurement Office. Hoje nós vamos falar sobre Strategic Sourcing, o histórico, seus conceitos, os principais benefícios e os 7 steps de implementação. Fica com o vídeo, um abraço. Bom, pessoal, dando sequência ao vídeo, o Sourcing Estratégico ou Strategic Sourcing é uma abordagem de gerenciamento de cadeia de suprimentos, que visa alinhar as estratégias de compras de uma organização com os objetivos e metas da mesma. O termo ele foi popularizado no final da década de 80 e início da década de 90, quando grandes empresas e grandes consultorias começaram a utilizar essa abordagem. E pós isso, esse tema, essa abordagem se tornou quase indispensável nos setores de compras de grandes empresas que buscavam crescimento. O Strategic Sourcing ele busca reduzir o custo total da propriedade, TCO, alinhado com a redução do risco da cadeia produtiva, através de um mapeamento da cadeia de fornecedores, suas capacidades, volumes, capabilidades, etc. De uma maneira geral, nós podemos citar 4 principais benefícios do Strategic Sourcing, iniciando com um aumento de redução de custos dentro do seu modelo de TCO, um melhor alinhamento do sourcing e os objetivos estratégicos para potencializar o business, a otimização de fornecedores, porque uma vez que você faz um levantamento grande e detalhado desses fornecedores, você tem na sua mão um conhecimento e você está equipado com essas informações para potencializar novos business e etc. E um relacionamento de longo prazo com o fornecedor, pois uma vez que vocês têm um relacionamento colaborativo, é, é fácil entender que vão surgir benefícios de ambas as partes, né? Entrando especificamente nos 7 steps de implementação agora, a ideia do vídeo é passar um overview, ou seja, uma ideia geral, step by step, porém nós vamos fazer vídeos específicos sobre cada um deles para mostrar mais no detalhe ferramentas e como que deve ser feito, tá? Iniciando aqui com a parte de Spend Analysis, aqui basicamente a ideia é você ter informações sobre como que está seu volume de compra atual e para os próximos anos, quais os itens que você está comprando, quais os produtos que você está produzindo, né? Qual a especificação do material, qual é a performance dos fornecedores atuais nos últimos meses, últimos anos, quais são os outros custos que você tem que levar em consideração para construir esse teu TCO, né? Ou seja, custos logísticos, tanto de despesa quanto de impostos, mão de obra, entrega, instalação, treinamento, enfim, alguns exemplos que eu dei aqui, porque a ideia geral dessa fase é você mapear como está seu cenário atual para entender como que a empresa está, ter uma visibilidade do seu TCO e ter uma visibilidade de um spend futuro, né? Isso é muito importante para quando você estiver negociando com seus fornecedores, ter ideias de volumes futuros e spends futuros. E você ter uma ideia de fornecedor, commodity e spend por BU. Muitas vezes a empresa ela trabalha com categorias, né, de business diferentes e é importante você ter essa separação, porque uma categoria ela pode estar em crescimento, enquanto a outra categoria ela está decrescendo, enfim. Então é importante você ter essa divisão. Na fase número 2, nós vamos identificar as necessidades do business, né? Ou seja, alguns pontos, né? Essa marca, esse produto, ele está sendo produzido localmente, globalmente, em alguma região? Qual que é o ciclo dessa marca? Ele está sendo lançada, está em crescimento, está em phase out, está em uma fase mais madura, no qual se espera um volume mais flat. Por que isso é importante? Quando você pensa em produções locais, entregas locais, se eu estou importando um material no Brasil, por exemplo, eu tenho taxas de impostos diferentes do que eu importar esse mesmo material de um outro país, por exemplo, dos Estados Unidos. Então eu tenho que entender aonde que está a minha localização, o que o meu negócio está buscando, para eu entender o que vai compor o meu TCO, né? O que vai compor essa cadeia toda. É importante entender também quais são os novos produtos, quais são as novas tecnologias, porque
você pode ter um produto que a empresa está pensando em produzir e você não tem na sua cadeia na sua cadeia de fornecimento fornecedores com tecnologias que atendam algum processo produtivo específico, enfim. Você tem que entender as necessidades quanto à condição de pagamento, pela parte do cash flow, redução de custo, lead time, otimização de lead time, né? E isso tudo vai trazer para você uma visibilidade clara sobre as necessidades do negócio em termos de logística, custo, qualidade, capabilidade de fornecedor, a parte financeira e entre outros aspectos. Isso vai possibilitar você a preparar um Request for Information, que é um documento no qual você vai solicitar informações para o seu fornecedor a respeito dessas necessidades do teu negócio e que vão te ajudar a criar uma matriz de seleção de fornecedores. Ou seja, você vai pegar todas essas informações, todas essas necessidades do teu negócio e vai, por exemplo, como eu fiz aqui, criar uma pontuação para cada uma dos indicadores, dos requisitos e fazer um assessment com o seu fornecedor para entender para cada critério qual que é a pontuação dele baseada num requisito, né? Então aqui você consegue ter uma visão bem interessante, a forma de pontuação nesse caso, sobre as necessidades do seu negócio e como o seu fornecedor está atendendo ou não essas necessidades, tá? Uma vez que você tem muito bem definida essa questão das necessidades do negócio, você tem que partir para olhar para fora da empresa, né? Qual é a indústria que esse teu fornecedor, que o teu business está atuando, e quais são os fornecedores no mercado que podem atender às suas demandas, né? Então a ideia aqui é fazer uma análise dos fornecedores através das suas capabilidades, tecnologias, a parte de Quality Management Systems, que é certificações, KPIs e parte de qualidade Fabril, a parte financeira, o Tier 2, né, entender da onde que aqueles fornecedores estão comprando seus materiais, aonde que eles estão localizados, e lembrando que esse tipo de informação você pode adquirir através do seu Request for Information, que é uma parte da fase anterior, que você mapeou as necessidades do negócio e através disso criou suas informações necessárias, né, melhor dizendo, você pode validar através de visitas, auditorias, enfim. E é importante entender também como que anda a indústria, né, como que ficou a evolução da indústria nos últimos anos, expectativas para próximos anos, quais são os big players, quais são os cost drivers daquele material, qual é o cost breakdown. Aqui eu trouxe para vocês algum exemplo referente a cordão com plug, que tem como cobre, PVC, itens metálicos e mão de obra, seus cost drivers. E aí a ideia é ter uma visibilidade do início até o final da cadeia, quem são os fornecedores de mineração, aonde eles estão localizados, para quem eles vendem os catodos, quem são os fornecedores que fazem a transformação desses catodos em vergalhões, em barras, quem faz o processo de trefilação, extrusão, enfim, para transformar aquele cobre e aquele PVC, né, lá da matéria-prima até o produto acabado, né, e como que isso impacta o seu custo de produto. Então é interessante você ter essa visibilidade, por exemplo, de mercado. Nesses dois gráficos aqui embaixo nós podemos ver a expectativa de crescimento de demanda de cobre por região até 2040. Então é interessante você entender o que está acontecendo com a tua matéria-prima, qual que é a evolução dela e como que isso vai impactar o seu negócio. Por exemplo, na questão do cobre, muitas mineradoras, né, elas soltam nos seus reportes trimestrais, por elas serem empresas de capital aberto na bolsa, que vai existir um momento que elas levam ali entre 2028 e 2030, que a demanda de cobre vai ser maior do que a produção. Isso significa que você vai ter uma demanda maior, uma produção menor, provavelmente o preço da commodity aumenta. Então, como que isso impacta no seu produto acabado, né? E como que você hoje tem essa visibilidade? Você, como comprador, como profissional que está executando o Strategic Sourcing, tem que entender quais são os fatores de risco para o seu negócio, né? E como que o mercado
gira e isso impacta no teu produto, né? Então por isso a importância desse step número 3. Bom, então nós seguimos para a próxima etapa, que é o desenvolvimento da estratégia de sourcing por si só, no qual nós vamos identificar uma lista pequena de fornecedores, shortlist, selecionar o processo de sourcing, seja por Request for Quotation, ou por ferramentas eletrônicas, ou alguma negociação direta com algum fornecedor target, e identificar, através de todas as informações que nós levantamos anteriormente, quais são as estratégias e objetivos desse processo de Strategic Sourcing para cada categoria de item, né? É muito interessante a gente olhar aqui à nossa direita um guia para quais tipos de objetivos que a tua estratégia pode levar, como por exemplo concentração de volume para você ganhar poder de barganha, especificação de produtos, melhoria na especificação de produtos a fim de reduzir custo, trabalhar com melhorias do processo de produção do seu fornecedor, reestabelecer ou aumentar uma relação com o fornecedor estratégico, aumentar suas fontes para um nível global, trabalhar num preço mais interessante através de should costs ou o próprio TCO. Então são algumas das possibilidades, mas que é um guia bem interessante para nós que estamos trabalhando com Strategic Sourcing. Posteriormente, nós passamos para a fase de seleção, né, dos fornecedores, através das informações que nós coletamos, que eles nos enviaram, as cotações, enfim. E nós desenvolvemos uma estratégia de negociação, nós definimos quantos rounds vão ter essa negociação e nós precisamos identificar qual é o nosso poder nessa negociação, né? Ou seja, quanto que a gente está comprando versus quanto que aquele fornecedor fatura, né? O quão impactante nós somos para aqueles fornecedores. E com isso nós vamos ter um fornecedor selecionado, baseado no TCO que nós trabalhamos e nos critérios que nós pré-estabelecemos lá na fase 2 do Strategic Sourcing. Ou seja, nós estamos levando tudo em consideração para definir qual é o melhor fornecedor para nós seguirmos em frente. A partir disso, nós vamos para a implementação e integração, que basicamente é criar um plano, um transition plan, para comunicar as áreas interessadas e alinhar com elas atividades que precisam ser feitas, como, por exemplo, avaliação de fornecedor e aprovação de fornecedor no que diz respeito a ISOs ou certificados, auditorias, enfim, a avaliação e aprovação do item que aquele fornecedor está entregando, do material, né? Qual é o nível de estoque, quando que vai ser colocado os novos pedidos, enfim. É um alinhamento com um time de qualidade, R&D, logística, engenharia e entre outros sobre aquela mudança. Bom, e uma vez finalizada essa parte, nós vamos para a parte de reporte e gestão do nosso resultado, que basicamente nós vamos criar um controle para monitorar os benefícios que o nosso processo entregou, né, depois de finalizado, e criar um plano de reporting, um sumário executivo para, em uma página, né, conseguir demonstrar todos os ganhos que foram aquele processo para a organização. E aí a gente cria uma visibilidade clara dos benefícios do projeto versus os targets e objetivos que nós colocamos lá no início. Esse era um overview geral do Strategic Sourcing e as suas 7 etapas. Como eu disse anteriormente, nós vamos fazer vários vídeos ainda entrando no detalhe de fase por fase do Strategic Sourcing, mostrando as ferramentas do detalhe, como utilizar e etc. Então, se você gostou do vídeo, deixa o curtir, deixa o comentário, deixa os feedbacks, o que nós podemos melhorar para os próximos. Se inscreva no canal e um abraço.